O Congresso Nacional segue avaliando medidas que podem alterar o jogo eleitoral do ano que vem. Uma das propostas é a mini-reforma eleitoral, que só valerá em 2024 se for aprovada e sancionada até a próxima quinta-feira. Sobre esse tema, a gente conversa agora com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, Roberto Liviano. Procurador, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: nos últimos dias foram feitas algumas alterações. A gente tem também a discussão sobre a PEC da anistia. O senhor acha que as alterações feitas nos últimos dias vêm a contento ou ainda são propostas que fazem mal para a democracia brasileira, para o Congresso Nacional e para a eleição? O senhor tem uma visão crítica em relação a isso. Bem-vindo. São propostas absolutamente insuficientes e o que se tenta é maquiar essa mega reforma eleitoral para torná-la palatável para a sociedade. Mas a grande verdade é que não houve o devido debate com a sociedade e tenta-se passar de boiada uma reforma muito ruim para a sociedade, que enfraquece o sistema de fiscalização dos partidos, que prejudica a punição de más condutas, como a compra de votos, com meras multas, que diminui o espaço de poder para mulheres e negros na PEC da anistia, ou seja, um conjunto de situações absolutamente nefastas. É uma patifaria o que está contido aí nesta mega reforma eleitoral, o que está contido aí na anistia. Tudo isso é absolutamente ruim. Não houve o devido debate, se criou um grupo de trabalho absolutamente impróprio para uma mudança desta natureza. E se quis fazer isso de uma maneira antidemocrática e se quis que isso fosse aprovado a tempo de valer para as eleições do ano que vem. Isso não será possível porque é necessário que seja submetido à Câmara, seja submetido ao Senado. A PEC da anistia é uma mudança da Constituição e isso não vai acontecer. A sociedade resistiu, se mobilizou, a imprensa, como a Jovem Pan, está mostrando à sociedade os danos decorrentes disso e isso não será aprovado. Nós esperamos que não seja aprovado porque é absolutamente danoso para o interesse da sociedade. Estas mudanças são mudanças absolutamente insignificantes, pouco relevantes. O conjunto da obra é ruim, é devastador, é danoso para o interesse da sociedade. O presidente do Senado já deu declarações dizendo que não vai se esforçar muito para que isso seja aprovado. Agora, o senhor acha que tudo cai? As duas propostas caem? Olha, em relação à reforma eleitoral, houve uma evolução um pouco maior e, do ponto de vista jurídico, não é uma proposta de emenda à Constituição. Então, regimentalmente, em tese, ela teria, hipoteticamente, uma chance maior de ser aprovada. Mas, veja, é como uma ampulheta em que a areia vai descendo e, pelo princípio da anualidade, para valer para as eleições de 2024, isso teria que ser aprovado um ano antes das eleições, não é? E o tempo está escoando e isso não foi aprovado. Tem que ser aprovado na Câmara e no Senado. Portanto, a cada dia que passa, a probabilidade disso valer para 2024 é menor, não é? Então, nós estamos resistindo, nós estamos apontando as impropriedades contidas aí, inclusive está se querendo aprovar boca de urna digital para as eleições de 2024, restaurando uma prática que foi enterrada há bastante tempo. Tudo isso é absolutamente danoso. Os espaços de poder para mulheres e negros foram construídos ao longo do tempo. Nós temos que evoluir e não retroceder, não é? O que chama atenção é que os parlamentares, ao longo dos anos, aprovaram essas ações afirmativas.
E muitos desses parlamentares que aprovaram esse espaço de poder para mulheres e negros, muitos deles agora estão de acordo com a PEC da anistia. Isso é absolutamente nefasto e incoerente, inaceitável. Não é? Então, é muito importante que a imprensa, como a Jovem Pan está fazendo, como muitos veículos estão fazendo, mostrar, expor a gravidade de tudo isso, dessa mega reforma eleitoral, desta PEC da anistia, o quanto isto é prejudicial, o quanto isto é lesivo para o interesse da sociedade. Prejudicar a fiscalização destas verbas, o fundo eleitoral de 4,7 bilhões, é o maior fundo eleitoral do planeta. É necessário que haja condições apropriadas de fiscalizar estes gastos. Nós não podemos enfraquecer as condições de fiscalização. Os partidos devem ser fiscalizados de maneira apropriada. É inaceitável que se enfraqueça a fiscalização destes recursos. Não é? Então, isso que está se querendo fazer é absolutamente inaceitável, é uma verdadeira patifaria contra o interesse da sociedade. Então, nós não podemos esmorecer nesta verdadeira resistência cidadã contra esta mega reforma eleitoral, contra esta PEC da anistia aos partidos, absolutamente inaceitável. Procurador, e um minutinho para a gente fechar, se essas propostas forem aprovadas, tanto a PEC quanto a mini-reforma, o senhor acha que o próprio TSE depois, ou até o Supremo, as duas cortes podem barrar alguns pontos ou tudo? Tenho certeza absoluta disso. Vejo vários aspectos nestas proposições que ferem a Constituição, e isto pode e absolutamente será judicializado, e o Poder Judiciário será chamado a verificar estas incongruências, e tenho certeza, se for chamado, reconhecerá estas incompatibilidades destas proposições em relação à Constituição. Talvez até por isso tenha acontecido estes cancelamentos de votação na comissão especial em relação à PEC da anistia aos partidos, porque está se antevendo este resultado que pode ocorrer ali na frente. Por isso que o próprio Senado está resistindo a examinar tudo isso, está se percebendo que isso não resultará em bom fruto ali na frente. A sociedade está atenta, está vigilante, e esta resistência é um sinal de amadurecimento democrático, amadurecimento da nossa sociedade. Nós não vamos esmorecer em relação a esta luta. Pois é, então a data limite, a semana que vem, quinta-feira, a gente continua acompanhando. Conversamos com o presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção, procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, Roberto Liviano. Procurador, como sempre, muito obrigado pela gentileza e bom fim de semana. Um abraço. Quero aproveitar essa audiência da Jovem Pan e convidar todos a continuar acompanhando isso. Roberto Liviano, oficial lá no Instagram, e Não Aceito Corrupção. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.